Olá, turminha! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Nessa unidade, a unidade 9, nós estamos aprendendo a interpretar e trabalhar com tabelas. Olha que legal! Tabelas e gráficos. Vamos lá? Página 92. Hoje é quarta-feira, dia 9/9 de 2020. 9 de setembro. Organizando informações em tabelas. Observe as pessoas em um vagão de trem. Então, temos passageiros aqui, e esse aqui é o Carlos. 2. Carlos estava sentado e percebeu que havia algumas pessoas sentadas e outras em pé no vagão. Então, ele decidiu anotar em seu caderno as quantidades. Ajude Carlos a terminar de preencher essas informações. Ele anotou aqui pessoas sentadas. Ele colocou 10. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por que 10? Porque ele também conta ele. Então, ele contou 10 pessoas sentadas dentro do vagão. Perfeito. Pessoas em pé. 1, 2, 3. 3 pessoas em pé. Vamos registrar aqui. E o total de pessoas? Como que a gente faz agora? Vamos somar. Ou você pode, agora você já aprendeu adição. 10 mais 3. Ou você pode contar tudo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dentro desse vagão tem então um total de 13 pessoas, ou seja, 10 mais 3. Podemos representar essas informações utilizando uma tabela. Veja. Quantidade de passageiros em um vagão de trem. Então, ele está criando agora uma tabela para ele se organizar. Ele coloca a legenda passageiros, aí ele divide aqui essa tabela e coloca a quantidade. E eu já vou explicar o nome dessa divisão. Aí ele coloca sentados, em pé e o total. Sentados, quantidade 10, em pé, quantidade 3 e o total a quantidade 13. Página 93. A tabela é um recurso que ajuda na organização de informações. Ela é formada por um retângulo dividido em células, retângulos menores, organizadas em linhas e colunas. Nesse exemplo, a tabela tem 5 linhas. Então, vamos lá. Agora, ele está organizando essas informações. Então, ele usou uma tabela. Ela é formada por um retângulo dividido em células. Então, vamos lá? Ele dividiu esse retângulo. E aí, ele fez, então, linhas e colunas. Linhas e colunas. Então, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Na primeira linha, temos o título da tabela, quantidade de passageiros em um vagão de trem. Essa tabela tem 2 colunas. Pode ter mais coluna? Pode, mas ele, então, o Carlos, ele fez só uma pesquisa e ele só dividiu a tabela em 2 colunas. Passageiros, a primeira coluna, essa é uma coluna, e a coluna 2, a quantidade. E aí, agora nós vamos entender o que ele fez nessas colunas. Podemos ainda ler as informações observando uma mesma linha. Por exemplo, a quantidade de passageiros sentados é 10, como podemos ler na linha 3. Então, na mesma linha ele colocou a informação, mas tem uma legenda diferente. Passageiros sentados. Você olha na mesma linha, quantidade 10. Além disso, as tabelas apresentam a fonte de onde foram retiradas as informações. No caso do nosso exemplo, a fonte da tabela são os registros do Carlos. Por isso está escrito aqui, ó. Dados obtidos
por Carlos. Dados obtidos por Carlos. Então, tem a fonte. Da onde que saiu essas informações? O Carlos que anotou. Agora que você já sabe como é feita uma tabela, volte na tabela que Carlos fez e responda a questão a seguir. 3. Há mais pessoas sentadas ou em pé? Marque um X. E aí, vamos voltar lá? Pode voltar aí no seu caderno. Deixa eu só... Vamos lá. Há mais pessoas sentadas, então aqui a gente tem sentados 10, em pé 3. Qual é a resposta? Há mais pessoas sentadas. Correto? Aqui nós só estamos, então, na parte teórica. Na próxima atividade, a gente vai colocar tudo isso em prática. Mais ação. Você sabe para que serve esta placa em alguns assentos de ônibus ou trem? Você já viu essa placa? Então, aqui tem assento preferencial para obesos, gestantes, pessoas com bebê ou crianças de colo, idosos e pessoas com deficiência. Ausentes, pessoas nessas condições, o uso é livre. Você acha essa placa aí importante? Por quê? Ela se trata de uma sinalização que reserva dentro de um trem, dentro de um ônibus, até dentro de um avião, né? Esses assentos para essas pessoas. Determinados assentos, né? Para essas pessoas. Caso não haja pessoas nessas condições dentro de um trem, dentro de um ônibus, dentro de um avião, outras pessoas podem utilizar o assento. Família e escola. Podemos produzir tabelas com informações do nosso dia a dia. Faça uma pesquisa com 5 pessoas de sua família ou vizinhos e pergunte o que elas preferem ganhar de presente: chocolate, perfume ou roupa. Depois registre com um risquinho o voto de cada uma. Essa é uma atividade de resposta pessoal. Pode fazer essa pesquisa pelo WhatsApp, você pode até mesmo perguntar para os seus amigos via WhatsApp, para os seus familiares, o que eles preferem ganhar. Então tá, quantos votos teve no chocolate? Quantos votos teve no perfume? Quantos votos teve em ganhar roupa? Você vai fazer o quê? Você vai registrar com um risquinho o voto de cada pessoa. Então, você pesquisou 5 pessoas. E 2 prefere chocolate, 1 prefere perfume e 2 prefere calça, roupa. Ok? Um exemplo. Agora, preencha a tabela registrando essas quantidades com números. Então, das pessoas que você entrevistou, quantos votos teve o chocolate? Então, aqui nós temos já a tabela, presente, quantidade de votos. Então, colocou a legenda na tabela, ó, presentes preferidos. Quantos votos teve o chocolate? Quantos votos teve o perfume? Quantos votos teve a roupa? E o que você vai fazer? Somar tudo, dados obtidos por... Você vai colocar o seu nome aqui embaixo, porque foi você que fez essa pesquisa, você que anotou as informações. Então, por exemplo, dados obtidos por professora Cíntia. Tá ok? Vamos para a página 96. Então, lembrando que a página 95 é uma atividade de resposta pessoal. Organizando informações em gráficos agora. Até então a gente viu tabelas, concordam? Agora nós vamos estar vendo em gráficos. Lino fez uma pesquisa com os colegas para ver de qual cor de carro eles gostam mais. Cada colega podia escolher apenas uma cor de carro. Veja o resultado na tabela a seguir e depois preencha o total de votos. Então, ele criou uma tabela com o nome, o título da tabela, ó, preferência por cor de carro. Cor do carro.
Poderia ter colocado só a figura? Poderia ter colocado só o nome? Sim. Cor do carro: azul, vermelho, branco, preto e o total. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí, quantidade de votos. Então, essa daqui, ele montou, então, essa questão de organizando as informações na tabela. Ok. O azul, a cor do carro azul, né? O carro azul ganhou 6 votos de preferência. O vermelho, 8. O branco, 2. O preto, 10. E qual foi o total, então, de pessoas que responderam essa pesquisa? 26, porque você soma tudo. E dados obtidos por Lino. Lembra que aqui fala, Lino fez uma pesquisa com os colegas para ver de qual cor de carro eles gostam mais. Ah, e dá para você perceber, ó, cada colega podia escolher apenas uma cor de carro. Então, o que você já consegue interpretar aqui? Que foram entrevistadas 26 pessoas. Ele fez uma pesquisa com 26 pessoas. Agora, vamos lá. Até então, ele marcou em tabela. Depois, Lino decidiu organizar os dados e para cada cor de carro, pintou uma coluna. Veja! Agora, ele está montando aqui um gráfico. Olha que legal! E olha como é que se monta, então, um gráfico. Todas aquelas informações que ele organizou na tabela, agora ele vai montar um gráfico. Então, o que ele fez? Colocou aqui azul, ou pode ter colocado a figura, ou o nome da cor. Cor do carro, vermelho, o branco e o preto, correto? Aí, ele colocou aqui a quantidade de votos, ele colocou até o 10. E o que ele fez? Para cada voto, para cada cor, pintou uma coluna. Então, aqui. O azul teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos conferir? Sim, 6 votos. O vermelho, 1, olha a linha, ó, que ele criou. Então, aqui é uma tabela, é um gráfico. Mas ele primeiro fez aqui, ó, a tabela. Agora ele está organizando no gráfico. Vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. E o branco? 1, 2 votos. Foi 2 votos só o branco? Sim, olha aqui. E o preto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poderia ter pintado de outra cor? Sim. Aqui, então, nós temos informações em gráfico. Dados obtidos por Lino. Esse modo de organizar informações chama-se gráfico de colunas. Ele tem esse nome porque é formado por barras verticais. Aqui, ó, as barras verticais, também chamadas de colunas. No exemplo, a altura da coluna azul representa a quantidade de votos que o carro recebeu, que o carro azul recebeu. A altura da coluna vermelha representa a quantidade de votos que o carro vermelho recebeu, e assim por diante. Note que o gráfico deve ter título e fonte, assim como a tabela, igualzinho. Título, preferência por cor de carro. E a fonte, dados obtidos por Lino. Cadê? Note que o gráfico deve ter título e fonte. Título do gráfico, preferência por cor de carro. Fonte do gráfico, dados obtidos por Lino. Além disso, o gráfico possui eixos que devem estar devidamente nomeados. Nesse exemplo, o eixo horizontal representa a cor do carro. Vou diminuir um pouquinho. Então, aqui nós temos, ó, esse é o eixo horizontal, que ele representa aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar lado a lado. Isso! Esse é o eixo horizontal, ó,
Lembra que o horizontal, vertical, a cor do carro. Correto, azul, vermelho, branco e preto. Eixo horizontal. E o vertical? O eixo vertical representa a quantidade de votos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora que você já sabe como funciona um gráfico de colunas, observe o gráfico e responda as questões a seguir. Qual foi a cor mais votada? E aí? Vamos responder? Agora você está fazendo a interpretação desse gráfico. Qual foi a cor mais votada no gráfico? Vamos olhar? Aí na sua página 97, o que você consegue observar? A cor do carro que foi mais votada. A cor preta, olha aqui. Você comparando com o branco, com o vermelho, com o azul, a cor preta. Vamos responder. Crianças, é super legal. Preto. Perfeito. E qual foi a cor menos votada? Qual que você consegue entender aqui no gráfico? Foi a cor menos votada. A cor branca. Olha aqui, ó. Vamos contar, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O eixo vertical representa a quantidade de votos. A cor branca teve 2 votos. Confere aqui na tabela, ó. Branco teve 2, preto teve 10. Então, a resposta aqui é o carro branco, da cor, né? Correto, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Agora, na próxima aula, vamos colocar isso em prática. Essa aula de matemática fica por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.